Olá, eu sou o Giacomo. Tudo bem com você? Nessa aula nós vamos derivar uma função especial usando a regra da cadeia. Então vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá? Como de costume, se essas aulas estão te ajudando, ajude o canal, deixa seu like, assim esse conteúdo vai ajudar mais gente. Fechou? Vem comigo, Nós vamos usar a regra da cadeia para derivar essa função. E nos vídeos anteriores você viu a regra da cadeia e mais duas derivadas especiais. Se você não assistiu, vai lá e assiste. Lembrando rapidinho qual é a ideia. Eu tenho uma função composta, v calculada em u. Então, v é uma função, u é uma outra função, que eu estou dizendo, por exemplo, que é uma função de x. E a regra da cadeia serve para derivar essa função. E o que diz a regra da cadeia? A derivada de y vai ser a derivada da função v, calculada em u, vezes a derivada da função u. Ou ainda, você fala assim, v' de u vezes u'. Ou ainda, quando você bate o olho, você localiza qual é a função de fora, a função v, e qual é a função de dentro, a função u. E a regra da cadeia é a derivada da função de fora, sem mexer na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Beleza? Vamos agora derivar essa função. E a primeira coisa que você bate o olho aqui, você tem que localizar quem é a função de dentro e quem é a função de fora. Eu costumo dizer o seguinte, a função de dentro é aquela função que você primeiro faz a conta. Por exemplo, se eu te dou um valor de x, primeiro, qual é a conta que você faz? Ali será a função de dentro. Então, quando eu faço aqui cosseno ao quadrado de x, se eu te der o x valendo π, por exemplo, então eu primeiro calculo cosseno de π, eu primeiro faço cosseno e depois eu elevo ao quadrado. Percebeu? Então a função de dentro é cosseno de x nesse caso. E eu vou reescrever essa expressão tentando deixar bem claro a função de dentro e a função de fora é o elevado ao quadrado. Isso mesmo, um elevado vai ser a nossa função de fora. Então aqui eu tenho, cosseno de x elevado ao quadrado. Eu posso escrever assim ou assim. E vamos agora para o método. No final do exercício, nós vamos pegar isso aqui e derivar em uma única linha, de uma maneira muito rápida e prática. Mas aqui a gente vai treinar o método para você mostrar e na hora de estudar saber exatamente o que você está fazendo, treinando a regra e se for numa prova você mostra para o seu professor o que você fez. Beleza? Então vamos lá, Aqui primeiro eu começo escrevendo quem é a função de dentro, quem é a minha função u. Então eu venho aqui, a função de dentro aqui é cosseno de x. Feito. Agora eu vou escrever a função v, porque eu sei que na regra da cadeia tem a derivada de v, né? Então eu vou escrever agora a função v. E essa função v a gente sabe que é uma função que depende de u, que é no fundo essa expressão reescrita. No lugar do cosseno de x, eu vou usar quem? Eu vou usar u. Então aqui vai ficar o quê? U. O u elevado ao quadrado. Pronto. E lembre-se, você quer derivar a função y. Então nós vamos escrever agora a função y novamente. Y é v de u. Tá? Reescrevendo a função y de um outro jeito. Então y é v de u. Mas eu já escrevi isso aqui. Então eu venho aqui e coloco, repito. Então você escreve a função interna, reescreve essa função agora dependendo do u e repete. Só isso. E a derivada, fazendo assim, um embaixo do outro, eu faço a derivada de baixo para cima para relembrar. Então aqui, eu vou fazer derivadas. Eu vou fazer derivadas aqui. E aqui nessa linha vai estar o resultado. Aqui num primeiro momento, eu vou escrever a regra da cadeia, para deixar bem claro o que nós vamos usar. Então y', vamos lá, é a derivada da função de fora vezes a função calculada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Vamos colocar o vermelho aqui para destacar bem, v' de u vezes u'. Essa é a regra da cadeia. Você deixa bem claro, então, para o seu professor ou para quem vai ver, ou quando você for estudar, qual é a regra que você está usando. Agora vamos derivar essa função aqui. Nós precisamos fazer, v' de u, derivando de baixo para cima. Então agora eu venho aqui, v de u, e farei a derivada dela. Legal? V' de u. E qual é a derivada de u elevado ao quadrado? Essa é tranquila, né?
é uma função potência, o 2 desce e lá em cima eu subtraio 1. Então eu faço 2u elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, então fica 2 elevado à primeira aqui. Só que eu nem escrevo o 1 ali. Derivada de u ao quadrado é 2u. Fechou? Vamos agora para a derivada dessa função. Vamos derivar o linha, ó. Derivando então de baixo para cima. Derivando linha, eu terei derivada do cosseno de x é menos seno de x. Lembrou da derivada? Ó, menos seno de x. Aqui eu tenho a minha derivada de u. Fechou? Pronto. Agora a gente monta a regra da cadeia aqui. Vamos lá, ó. Vamos montar a regra. Então eu tenho y' vai ser igual a v' de u. Opa, v' de u é 2u. 2u vezes v' de u vezes o linha. O linha é menos seno de x. Toma cuidado aqui de colocar menos seno de x entre parênteses. Beleza? Tudo bem? Só que aquela velha história. Essa derivada, ó, ela está feita. Só que tem um problema. Aqui ela depende de u e de x. Mas a função original, ó, ela depende só de x. Então esse u não pode ficar aqui. Então você tira esse u daqui de que maneira? Volta para a variável original. E a variável original estava aqui, ó, em x. Então no lugar do u nós vamos colocar cosseno de x. Então aí nós teremos, ó, y'. Aqui a gente vai colocar o cosseno de x, vai ficar assim, 2 vezes cosseno de x vezes menos seno de x. Essa forma como está escrita, eu prefiro remodelar isso aqui, escrever de uma outra maneira. Para não ter esse parênteses, esse menos aqui no meio do caminho, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu posso, por exemplo, jogar esse menos lá para frente, tá? Ou às vezes a gente pega a própria função aqui e joga lá para frente. Mas aqui basta jogar esse sinal de menos lá na frente. Então vai ficar assim. Y' vai ser menos 2 vezes cosseno de x vezes o seno de x. Está aqui a derivada. E como eu disse para você, agora nós vamos fazer em uma única linha essa derivada. Aqui está toda a organização, tudo estruturado, mas vamos derivar essa função numa linha só. Fechou? Vem comigo, ó. Lembrando que para derivar a regra da cadeia é o quê? É a derivada da função de fora, sem mexer na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Então vem comigo. Olha lá. A derivada aqui então vai ficar como? Vamos nessa, ó. Derivada. Eu olho para a função. Função de dentro. Função de fora, o elevado. Derivada da função de fora, derivada do elevado. Está elevado a 2, esse 2 desce. O 2 desceu. Beleza. E aqui ficou o quê? Cosseno de x. Olha só, aqui em cima, o que você faz? Você subtrai 1. Aqui eu vou até mostrar passo a passo, ó. 2 menos 1. Percebeu? Então o 2 desceu e eu subtraí 1. Vezes, agora a derivada da função de dentro. Derivada do cosseno de x é menos seno de x. Agora a gente só vai reorganizar. Então aqui a derivada, finalmente, é esse menos eu vou jogar lá na frente da multiplicação, menos 2, que multiplica o cosseno de x, aqui elevado à primeira, né? Nem vou escrever, vezes o seno de x. Pronto, está derivado. Beleza? Vem agora para o próximo vídeo que eu tenho uma função muito especial para você, para a gente derivar usando a regra da cadeia. Eu te aguardo. E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!